Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Vivian, eu sou nutricionista e hoje eu tô aqui com a Érica. Oi, pessoal. Gratidão, Vivian, pelo convite. Eu sou a Érica, sou instrutora de yoga, eu sou praticante de meditação e yoga há mais de 10 anos e tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho desse processo, de como yoga, espiritualidade e alimentação se conectam. Exato. Na verdade, assim, esse eu vou mais ficar quieta do que falar, né? Porque a minha formação até o momento ela é toda ocidental, ela é toda direta e objetiva, vamos dizer assim, né? E o tema da nossa conversa agora é alimentação e espiritualidade, que na verdade é uma curiosidade que eu percebo também, mas eu não conheço muito, então assim, o que você tem para nos dizer a respeito disso? Qual que é o link? Tem um link? E eu acho que uma boa pergunta para começar é: o que é uma vida espiritual ou um caminho espiritual? Enfim. Pergunta difícil, né? Porque na verdade, e ao mesmo tempo simples e objetiva, porque quando a gente fala do processo espiritual, baseado nos estudos filosofia e yoga, né, que basicamente é conectar a nossa vida material com o nosso processo mental e emocional e o nosso campo espiritual. Então a nossa vida espiritual e a nossa vida material, elas basicamente andam 100% em conexão. Para alguns mais, outros menos, conectados a práticas que levem para essa consciência. Mas basicamente o que o yoga busca é trazer a consciência da nossa vida espiritual para o nosso dia a dia. E o que é essa vida espiritual, né? A vida espiritual ela não está conectada diretamente a uma religião, né? A nossa vida espiritual está conectada ao nosso campo de conexão com a criação divina, com o ser que nós somos, em essência, além do nosso próprio processo de vida da matéria. Então, Vivian, mas eu não acredito em vida além da matéria, né? Mas todo mundo acredita em energia. Hoje, se eu não acredito em energia, eu de alguma forma já senti a minha energia. Basicamente que é um reflexo dos meus sentimentos, que é um reflexo dos meus pensamentos. Então, quando a gente fala de vida espiritual, a gente está falando naquela camada que a gente não vê, mas que basicamente reflete tudo aquilo que a gente faz no campo material, dentro de um plano que a gente não visualiza com os nossos olhos externos, mas sim com os nossos olhos internos, que são basicamente as nossas percepções. E qual o link com a alimentação? Por que isso eu achei bacana ser um tema de um vídeo com você, assim? Hoje a gente percebe um movimento muito grande para o vegetarianismo e até fala-se muito em energias também. E o quanto isso está relacionado ao alimento que a pessoa come, né? Sim. E você percebe que algumas pessoas que são tidas como referência de espiritualidade, elas têm um perfil de alimentação de uma determinada forma. E como tudo isso é possível, às vezes, a pessoa ser uma pessoa espiritualizada, mas talvez ser totalmente descuidada com a alimentação, ou há uma regra? Há uma regra. Não há regra. Eu acho que dizer que existem regras com relação à alimentação versus a conexão espiritual não é real. Mas existe sim uma relação muito direta. Porque a espiritualidade ela está muito ligada a nós nos conectarmos com esse processo mais sutil. Com esse processo de observação das nossas sensações, do nosso sentimento, né? E a conexão que a gente tem com a criação. Então, quando a gente fala de criação divina, que é o que eu acabei de falar, que o yoga busca, né, trazer essa harmonização com a criação divina, a filosofia tem como um princípio o termo ahimsa. E esse termo ahimsa significa não violência com a criação divina. O que é a criação divina?
A criação divina, basicamente, é tudo que está ao nosso redor e nós mesmos. Então, a criação divina sou eu, a criação divina é aquele que está ao meu lado, é o meu próximo. E a criação divina é aquilo que o planeta que eu habito, falando do universo espiritual. Então, como a alimentação se relaciona a isso, né? Dentro desse processo? A rinça é não violência com a criação divina. Quando eu violento um animal para que ele se reproduza, para que ele se amadureça para um abate prematuro, voltado para o meu alimento, para ser alimento para mim, eu estou desrespeitando a criação divina. Porque aquele animal, dentro da criação divina, tem o mesmo direito de ser e estar nesse planeta tanto quanto eu. Dentro da criação divina, o animal tem a mesma capacidade de viver a felicidade e a sua liberdade tanto quanto eu. Então, quando eu privo um animal da liberdade que ele tem e do poder dele de escolher quanto ele vai comer e para que ele seja o meu alimento, eu estou fazendo uma violação desse princípio básico de respeito e não violência com a criação divina. Então, daí que surge esse processo de escolhas alimentares baseados na espiritualidade. Mas quando eu faço uma escolha, de nada vale eu ser uma vegetariana e não respeitar o meu próximo. E ao mesmo tempo, de nada vale eu dizer que respeito o meu próximo e criar um animal com violência para me alimentar. Então, são duas coisas que se conectam diretamente dentro do âmbito espiritual. E a escolha do alimento passa a ser um processo espiritual e não fisiológico. Porque quanto mais você observa a energia que aquele alimento tem em conexão com a sua própria espiritualidade, mais você começa a fazer escolhas dentro daquilo que você busca. Então, por que eu vou comer a carne de um animal que para me alimentar passou por sofrimento? Quando a gente fala no processo energético, aquele sofrimento que o animal vivencia, ele está presente energeticamente na carne. E quando eu consumo essa carne, eu estou trazendo para o meu campo de energia o sofrimento desse animal. Então, por isso, cada vez mais em pesquisas se associam o alto consumo de carne e de derivados de animais com processos de depressão. Porque justamente esse processo incrementa a nossa carga de energia de sofrimento. E o sofrimento incrementado leva a esses índices altíssimos que a gente tem de depressão hoje no nosso planeta. Interessante esse link, né? E assim, o que acontece, eu acho que com a maior parte das pessoas, porque acontece comigo também, né? Eu acho que isso pode ser comum a mais pessoas que estejam vendo esse vídeo, é que às vezes você sair de um hábito onde, por exemplo, o hábito do brasileiro é comer carne todos os dias e almoço e jantar, né? Sim. É você sair desse hábito, migrar desse hábito para uma alimentação sem carne. Eu acho que esse processo ele pode soar muito distante da realidade da maioria das pessoas. Então, às vezes, uma dica legal, independente se você tem a intenção ou não, acho válido redução do consumo, por exemplo, de carne vermelha, porque é fato, né? A gente tem pesquisas que falam que comer carne vermelha todos os dias é muito prejudicial para a saúde, independente se você presente o processo energético. Exato, né? Você pontuou o processo energético e aqui eu pontuo um lado científico, vamos dizer assim, que o comer carne vermelha todos os dias é algo prejudicial e está correlacionado com maiores índices de doenças metabólicas, né, diabetes, pressão alta, então síndrome metabólica. Então, realmente é interessante você reduzir o consumo e uma ótima forma de começar isso é pesquisando e conhecendo um pouco sobre a campanha Segunda Sem Carne, né? Que também é uma coisa cuja proposta é reduzir o impacto ambiental no planeta.
o que é muito interessante, porque a gente sabe que é um número assustador, essa criação de animais criados para abate. Né? Sim. Quando a gente fala do universo espiritual, né, você vai falar assim, Érica, mas os antigos espirituais lá do Oriente, os antigos yogis, eles comiam carne? Sim, eles comiam carne. Porque basicamente a alimentação deles estava voltada a se alimentar daquilo que eles tinham próximo na região deles. Então, eles tinham o leite, em especial na Índia, né? A vaca, por sendo um animal sagrado, eles tinham o consumo de leite como sendo um alimento sagrado, como sendo uma reverência à criação divina, né? E o consumo de carne, não de vaca, mas não da carne vermelha, mas o consumo do frango, né? E o consumo do peixe, que era um consumo, assim, falando em carne no passado, mais usual, e não se falava no termo vegetarianismo, não se falava no termo redução da carne. Esse processo de conectar o vegetarianismo, e agora até mais recente o veganismo, com o processo espiritual, vem da crescente massa consumindo alimentos que já não estão mais próximos do local onde a gente habita, né? Então eu estou num grande centro, eu não tenho mais condições de ter a minha própria vaca no meu quintal, para eu consumir aquele leite. Então eu preciso do processo de indústria, né? E tudo isso levou à escravização dos animais, né? Para produção. E isso que fez com que os processos de vegetarianismo e agora mais recente o veganismo crescessem, né? Porque são bandeiras que cresceram junto com o excessivo consumo desses produtos dentro de uma produção que não respeita, né, esses animais. Então, em tese, o problema seria essa grande indústria que se formou e não necessariamente, por exemplo, se você tem uma vaca e toma o leite da vaca, isso não é tão... Exato. Como a gente disse logo na primeira frase, né, não tem uma regra. É você sentir o processo alimentar junto ao meio que você está inserido. Quando o processo de escolha alimentar, ele está muito mais voltado dentro da prática espiritual, a observar o meio que eu estou inserido e observar se aquele alimento agride ou não a criação divina. Então, esse processo de conexão, não posso dizer que a indústria também é um problema, porque a indústria ela foi necessária para materializar comida, né? Produzir a comida para atingir as grandes massas. Mas o processo como a indústria desenhou para crescer volumes em meio a levar o animal ao sofrimento é que fere, né, esse processo de conexão espiritual. Interessante. Uma coisa que eu acho legal destacar, e talvez você possa falar melhor, é que os alimentos frescos, né, uma coisa que a gente fala muito hoje em dia, inclusive aqui eu estou, vamos dizer assim, eu falo mais do lado científico da coisa, porque o lado espiritual eu estou aprendendo ainda com você, né, amiga? Então, por exemplo, uma coisa que a gente fala é de um movimento de desembalar menos e descascar mais, de comer mais alimentos frescos. Aquela coisa, hashtag comida de verdade, né? Tá até na moda essa hashtag. Uhum. Por quê? Que o problema seria, um problema, né, era o excesso de alimentos industrializados. É isso que a gente vê que está talvez trazendo problemas de saúde. E então, o alimento, quanto menor o caminho da terra para a mesa, melhor. E isso teria mais quantidade de energia? É possível? Com certeza. Assim? Com certeza. Primeiramente, você não está aprendendo comigo. Nós estamos aprendendo juntas. Eu acho que esse processo da espiritualidade, né, e da energia, ele está conectado a tudo e todos. Então, quando a gente simplesmente amplia a nossa percepção sobre ele, a gente está aprendendo. Então, sim, né, a energia do alimento, que o alimento carrega, é basicamente desde o seu processo de criação até o momento que ele chega na nossa mesa para o consumo. Então, quando eu falo de um alimento, uma fruta, que foi uma maçã, que foi plantada
no terreno da casa da minha avó, no sítio da minha avó, pela minha avó, foi cuidada, foi regada, nasceu a macieira e eu peguei aquela fruta, observa, é a minha avó. Tem todo, além do processo dela não ter recebido o agrotóxico, que é um caso, é um ponto que é altamente hoje banalizado, em especial no nosso Brasil, por conta das leis que não regulamentam isso de forma apropriada. Eu tô falando de uma atenção, de um carinho, de um amor, de um cuidado da minha avó, que é uma pessoa próxima. Essa maçã, ela vai ser muito mais saborosa, tanto com certeza pro nosso paladar, quanto no termo energético. E aí quando eu falo de um processo que eu vou levar para o mais extremo, uma lasanha congelada com carne moída, todo aquele processo de criação daquele animal, que envolveu uma alimentação voltada para a engorda e não para o bem-estar daquele animal, toda a parte da criação, do cuidado com ele, toda a forma de abate que ele é envolvido, depois mais toda a forma de processamento desse alimento dentro de uma indústria, por funcionários que eventualmente não estão dedicados no seu melhor sentimento naquele momento do trabalho, até o processo da embalagem, transporte. E olha, eu tô falando do sentimento, da energia, além do tempo, porque o tempo ele vai degradar a energia vital do alimento. Então, toda a vida que aquele alimento pode me dar, em termos de disponibilidade, de vitalidade, é completamente perdida ao longo desse tempo, até ele chegar na minha mesa depois de ter esquentado no meu micro-ondas, que tem ondas que influenciam diretamente a energia daquele alimento. Então, todo esse processo se conecta sim à gama espiritual, porque a gente está falando de energia de vida, e nós somos energia de vida, e um alimento desse tem muito mais baixa energia de vida do que um alimento fresco. Legal. Porque a comida é de verdade da vovó. Claro, né? A gente tá falando uma condição, né, Vivian? Você comentou, a gente não tá falando, mas eu não tenho essa capacidade, né? De estar consumindo um produto que vem com o carinho dos meus familiares. Mas fazer escolhas no meu processo de compra por alimentos, por produtores que estejam mais próximos da terra e, em especial, produtores e formas de preparação que envolvam maior humanização, né, também ajudam, né? Então, menor processamento da máquina e maior processamento humano, né? E quanto mais próximo de você, melhor. Então, você mesmo preparar o seu alimento é uma coisa muito E o rica. sentimento que você tá quando prepara o alimento, né? Isso Totalmente é algo... influenciar. Isso influencia diretamente, né? E mais, né? O sentimento com o qual você come aquele alimento também. Porque até o processo de mastigação, tudo isso está envolto. Muito legal. Então, em resumo, eu acho que a gente poderia destacar alguns pontos, né? De ter uma alimentação mais natural e optar por alimentos mais frescos, né? Então, e de repente comprar em feiras e não em grandes supermercados. E ter uma alimentação, se possível, o que você puder, de consumir orgânico. Porque você falou do agrotóxico e realmente o agrotóxico está relacionado a várias... o Brasil é muito permissivo com isso, a ponto de ser... não dá para acreditar o quanto a nossa legislação ela é permissiva com o agrotóxico. E o agrotóxico tem vários estudos, inclusive países europeus e americanos proibiram alguns tipos de agrotóxico que aqui são permitidos por ter argumentos de que são cancerígenos, de que dão problemas no geral em saúde. Então, realmente, se você puder optar por orgânico, agora comece fazendo o que você pode, né? Porque senão às vezes as pessoas ficam muito assustadas e falam, meu Deus, como eu vou ser uma pessoa tem que parar de comer carne, tem que parar de... E aí eu não posso comer o produto que tem agrotóxico, não vou comer nada. E então comece assim, com leveza, fazendo o que eu posso fazer hoje. Eu posso comprar um alface com o seu Zé da feira. Ótimo, é um começo. E eu posso cozinhar a minha comida ao invés de comprar marmita congelada.
Posso. Então, assim, o que você pode fazer hoje para tornar a tua alimentação mais saudável, ciente de que isso vai impactar na sua energia, né? Ser uma pessoa, que legal, magnética. É isso. Bacana. Você quer somar mais alguma coisa, Érica? Não. Ótimo. Satisfeita. Muito obrigada por esse convite. Eu acho que partilhar dos conceitos de espiritualidade e alimentação, quebrando barreiras e regras de que isso é certo e isso é errado, eu acho que é o principal objetivo, né, dessa mensagem. É a gente trazer que a consciência de respeito a nós mesmos e a criação é o que envolve a conexão do alimento com a espiritualidade e a escolha que nós fazemos, né, ao longo da nossa vida, né, as escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida. Esse processo se expande a alimentação. Não é porque eu não como carne e eu não eventualmente agrido esses animais que eu tô respeitando e tô sendo mais espiritualizada do que a outra pessoa, né? Então, entender esse processo de uma forma mais ampla é o que eu espero que a gente tenha conseguido passar de mensagem. Bacana. É isso, gente. Até o próximo Gratidão, vídeo. Muito namastê. obrigada.